Tem muita gente que acha que sabe o que é nascer de novo. Tem gente que pensa que sabe isso, porque é um grande engano. É um grande engano, porque as pessoas foram doutrinadas na religião e passaram a crer que o que Jesus chamou de novo nascimento tem a ver com o cumprimento de alguns ritos, dependendo do grupo religioso cristão. Se você é católico, o novo nascimento começa no seu batismo, quando você praticamente havia nascido. Aí depois tem as evoluções das crismas, das manifestações públicas de crença religiosa, vem a primeira comunhão, e você vai prosseguindo, dando testemunho. Se você continuar frequentando a missa e tomar a Eucaristia com frequência regular e abster-se o máximo possível de pecados comportamentais, e tendo a urgência de fazer isso, tornar-se uma confissão para o seu sacerdote e obedecendo os ritos do perdão, que são então ensinados na forma de um sistema de rezas, numa quantidade tal que chega ao ponto de indulgir você do seu pecado por essas práticas. E aí você crê que está fazendo manutenção do novo nascimento. Ou no meio evangélico, tem de todo tipo. No meio evangélico protestante, por exemplo, há aqueles que batizam na infância, como é o caso dos presbiterianos, como é o caso dos anglicanos, dos episcopais, dos luteranos, de muitos grupos religiosos históricos que batizam os seus filhos na infância. Os meus filhos foram batizados na infância, assim como eu fui batizado na infância 2 vezes, na Igreja Católica, por causa do meu pai, da família dele, e na Igreja Presbiteriana, por causa da minha avó e da minha mãe, que frequentavam lá já há muitos anos. E então eu fui batizado na infância. Me lembro de que quando eu já era um garotinho, me levaram na Igreja Católica do centro da cidade, havia muitas no centro, e classudas, me levaram numa delas e eu recebi uma crisma lá, um negócio, eu achei meio esquisito, e depois veio um padre, passou o dedo na língua e passou na minha testa. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E fiquei com uma vontade danada de sair correndo ali para lavar a testa, aquela coisa de menino, que coisa mais esquisita, mais bizarra. Meu Deus, o que é isso? E tem os batismos de igrejas onde você só pode se batizar depois de uma certa idade, depois, por exemplo, dos 12 anos. E aí o batismo vira uma espécie de bar mitzvah, batista, ou de algum outro grupo que adote a prática do batismo depois de uma certa idade. Aí, em geral, o modo de batizar é por imersão. E aí, se a pessoa entrar no ciclo de se tornar dizimista, de frequentar, de se engajar em algum grupo da igreja, ou nunca deixar de se engajar à medida em que for crescendo de maneira etária,
se estiver sempre ali, se for aquela pessoa educada, fina, comportamentalmente ilibado, sem nada a se dizer dele, ele é um nascido de novo. Na igreja pentecostal, por exemplo, a categoria, o protocolo do novo nascimento já é uma coisa diferente. Você tem que ouvir uma pregação ou um testemunho do poder de Deus e ter, de preferência, uma reação de muita dor, de muito sofrimento, por se sentir um pecador completamente devastado e chorar, e chorar, e chorar. E aí os irmãos já vão reconhecer que você se converteu, que você nasceu de novo. Mas eles com certeza dirão, especialmente nas Assembleias de Deus, que agora está faltando uma outra coisa, que é uma segunda bênção, chamada o batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo tem que ser caracterizado por falar em línguas estranhas, ou tem que ser marcado de dons muito visíveis, mas nada substitui o falar em outras línguas. Então, todo mundo tem que falar em outras línguas para ter dado o passo adiante do novo nascimento, da regeneração e da bobagenzinha do perdão dos pecados e da salvação, para receber, então, o poder que fará do indivíduo um ser super, super, super poderoso. E aí, quando chega alguém, e na maioria, desculpa, deixa eu continuar, e na maioria das igrejas de natureza emocional, de mais ênfase na emoção, no choro, no rodopio, no grito, na catarse, essas coisas é que definirão essas subtezas, esses desmaios, esse revirar de olhos, esse cair estremecendo-se, essa espécie de ataque epilético, mas nesse caso é uma bênção do Espírito. Se isso acontece, então a transformação de Deus, o novo nascimento acometeu você, mas eles continuam estimulando você a participar disso, a sofrer isso a vida inteira, até que chega o dia que um monte de gente cansa de cair, de não estou mais afim, cansa de falar em línguas que ele teve que aprender com o apóstolo Arnaldo, cansa de um monte de coisas. E diz, meu Deus, isso nunca aconteceu de dentro para fora, nunca foi sincero. Ele, no entanto, vai embora da igreja, que é aquela agremiação, que é o pessoal do clube religioso dele, da torcida denominacional, é uma torcida como a do Flamengo, a do Fluminense, a do Vasco, a do São Paulo, a do Santos, a do Palmeiras, a do Fortaleza, a do Atlético Paranaense, a do Coritiba, a do, meu Deus, do Atlético, do Galo, do Cruzeiro, do América Mineiro, do Nacional, do São Raimundo, do Paysandu, do Náutico. Enfim, são só torcidas organizadas, mas são obra da carne. Mas o cara a si mesmo se sente desigrejado. E eu fico vendo um monte de desigrejados e perguntando, meu Deus, esse cara nem nasceu de novo. E nem sabe ainda, mas ele já se sente um desviado, porque disseram a ele que ele
porque deixou de vir, se desviou, que ele precisa ser restaurado, que apesar dele ter nascido de novo um dia na igreja, e já ter cantado no coral, e já ter sido obreiro, e já ter sido tanta coisa, se desviou, voltou para o mundo, está bebendo cerveja, está gostando de mulher, mas não quer casar, está gostando de homem, mas não quer que ninguém saiba, está gostando de mulher, mas ninguém pode saber. Enfim, é o de sempre, o cardápio. Ou se divorciou, ou se amigou, se conjugalizou, foi namorar conjugalmente uma pessoa, ou qualquer que seja a razão de natureza de costumes ou de morais religiosas que o cara supostamente tenha infringido. E aí, essas infrações de trânsito em rua de religião fazem ele pensar que se tornou um nascido de novo desviado. E aí no Brasil já são 14, 15 milhões ou mais. É a segunda maior denominação do Brasil, é a dos desviados e desigrejados. Ao mesmo tempo, se você pergunta a eles, escuta, está a fim de voltar? A maioria não quer nem pensar, ficaram com traumas. Trauma que os faz dizerem, não, Deus me livre, e ao mesmo tempo uma culpa que os faz sentirem-se em estado de rejeição da parte de Deus, porque eles não gostam da maluquice humana, feita em larguíssima escala, em nome de Deus. E aí, tal desigrejado, angustiado, ele não quer, porque ele não consegue, e ao mesmo tempo, mesmo não conseguindo, ele sofre de culpa por não poder, por não saber mais, por não dar mais para ele. Eu quisera que pelo menos todos eles viessem me assistir aqui, porque aí logo, logo, um monte de reversões estariam acontecendo, como já estão há algum tempo, algumas décadas. Eu me lembro quando a gente começou a falar aqui na Vem Ver TV na internet, e quais eram os temas, quais eram os assuntos. Quando eu iniciei meu site, caifab.net, os assuntos eram outros, isso tudo agora se tornaram águas passadas. Os temas foram virando, mas enquanto isso eu apanhei. Mas Paulo dizia, eu ofereço meu lombo em favor de vocês para que a glória da percepção do evangelho da graça de Deus aos gentios, que somos nós, não seja arrancada de vocês, e eu não tenha assim corrido em vão. Por isso vos anunciei a graça de Deus. Isso vem mudando coisas, compreensões, percepções de pastores que aceitam e aí começam a repetir nas suas comunidades, mesmo que não digam. Mas o que me importa é que consertem a si mesmos e espalhem essa palavra que não é minha, que não tem direito autoral, é de Cristo Jesus, é do Evangelho. E eu vejo como muitos têm sido animados no curso das décadas, a mesmo de maneira anônima irem falando, como eu vejo entre os chamados desigrejados a quantidade enorme de grupos caseiros
que foram se formando sem terem nada a ver com o caminho da graça. Aliás, o caminho da graça foi só um modelito de como isso poderia se expandir, está crescendo e vai crescer, e ninguém vai segurar. O futuro já está garantido. Os filhos e netos dos que podem odiar essa revolução silenciosa não sabem mais voltar atrás. Todo mundo que dá um mínimo de ouvidos não sabe nunca mais voltar atrás. É por isso que é tão apavorante, porque é profundamente lacerante e transformador.